em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém, irmãos. Paz do Senhor, boa noite. Muito feliz por estar aqui, irmãos. Eu acredito que o Senhor tem construído algo, está construindo, amém? O Senhor está edificando a igreja dele, irmãos. Eu acredito que existe processo das nossas vidas, irmãos, que nós devemos passar e nós não conseguimos escapar deles, irmãos. Sabe, eu estou com uma palavra no meu coração nesse tempo, irmãos, que nós devemos trocar nesses dias. O pastor Luciano foi ministrar lá na igreja esse tempo atrás. Ele liberou isso, irmãos, sobre a igreja. E isso eu peguei, irmãos, e estou remoendo dentro do meu coração já faz uns 2, 3 meses. Que nós devemos, irmãos, abandonar os nossos relógios e pegar as nossas bússolas. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que o tempo que cura todas as coisas, quando na verdade não, irmãos. Nós devemos recalcular, irmãos, a rota daquilo que nós estamos, para onde nós estamos caminhando. Devemos, irmãos, nesse tempo, largar os nossos relógios, achando que o tempo vai trazer, o tempo vai fazer. Não, irmãos. É se nós recalcularmos as rotas, nós erramos o caminho, talvez nós fizemos alguma coisa, irmãos. Nós devemos nos arrepender e falar: Senhor, recalcula a rota, que eu quero, Senhor, continuar a minha caminhada com o Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós erramos, fazemos algumas coisas e achamos: não, agora o tempo vai curar, agora eu vou ficar aqui quietinho, vou fazer isso. Não, irmãos. Recalcule a rota, Senhor, eu quero continuar, Senhor, na tua edificação. Jesus, ele fala, irmãos, meu Pai trabalha até hoje, então nós estamos trabalhando, irmãos. Você deve continuar trabalhando naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. E eu estou com essa palavra, irmãos, queimando no meu coração nesses dias. Isso virou uma chave dentro de mim, irmãos. Porque às vezes nós achamos: não, Senhor, então vou deixar que o tempo faça as coisas. Não, irmãos. Devemos pegar a bússola: Senhor, para onde eu devo caminhar, Senhor? Para que direção devo levar a minha família, a minha casa? O que o Senhor está fazendo para que eu possa contribuir com o teu propósito? Todos nós estamos aqui, irmãos, não é simplesmente de passagem, irmãos. Temos um plano e um propósito do Senhor. A tua família, a tua casa, a tua vida, irmãos, ela contribui para o plano geral, irmãos, e eterno do Senhor. Deus, irmãos, ele se manifesta em grupos, irmãos, ele se manifesta no geral, nas pessoas, mas Deus trabalha na unidade, irmãos. Deus trabalha no indivíduo, irmãos, para manifestar na unidade, na verdade. Deus, ele trabalha no indivíduo, irmãos, para manifestar na unidade da igreja dele. Então Deus está trabalhando na tua vida, irmãos, para manifestar na unidade do corpo do Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, eu acredito que o Senhor está edificando algo. Então eu queria, saber que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando nesse tempo. Não somente hoje, irmão, nessa ministração, mas o que o Senhor vem falando, irmãos. Porque você pode ter certeza que a cada culto, após cada oração, a cada coisa que você participa com o Senhor, você vai vendo que as coisas vão se conectando e o Senhor vai edificando, o Senhor vai falando. Talvez a dúvida que você tem hoje, irmãos, no próximo culto, talvez a próxima vez que você for ler a palavra do Senhor, aquilo vai trazer clareza para você. Você falar: uau, entendi agora aquilo que foi ministrado lá na semana passada, mês passado. Porque o Senhor está edificando a igreja dele, irmãos. E nós, como igreja dele, nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, eu acredito profeticamente, irmãos, que existem dias que o Senhor, ele vem simplesmente com um remédio, irmãos. O Senhor nos dá um remédio, nós tomamos e passamos a nossa dor, mas existem dias que o Senhor nos coloca numa mesa de cirurgia, irmãos. O Senhor quer mexer em coisas aqui dentro de nós. Existem coisas exteriores, irmãos, que a gente, com um remédio, irmãos, simples um banho, irmãos, você fica bem. Mas existem coisas, irmãos, que o Senhor quer mexer dentro de nós, e eu acredito que o Senhor está fazendo cirurgia, irmãos, dentro de nós. E às vezes nós recuamos. Eu sou assim, irmãos. Se eu tenho algum problema, eu corro de médico, irmãos. Eu fujo, irmãos. Esses dias eu fui com sintomas de pedra no rim, irmãos. E eu não ia para o médico, irmãos. Eu falei: não vou, mas estava uma dor, irmãos. Mas uma dor, meu Deus do céu, irmãos. Eu falei: não, agora eu tenho que ir, não tem como fugir. Então existem dores, irmãos, que você não tem como mais fugir, irmãos. Existem apertos que o Senhor está fazendo, irmãos. Não dá para você fugir mais, irmãos. Se entrega de uma vez logo, vai, Senhor, faça em mim, Senhor, a tua vontade. Faça, Senhor, a cirurgia dentro de mim que precisa fazer, Senhor. Me abra, Senhor, e tira de mim aquilo que não presta, Senhor. Aquilo que está fazendo mal para mim. E eu corri, irmãos, para o médico e cheguei lá, irmãos, parecia uma criança chorando, irmãos. Chorava igual criança, irmãos. Meu Deus do céu, que vergonha eu passei. Nunca mais eu voltei naquele UPA, irmãos. Nunca mais eu fui lá. Falei: meu Deus, que vergonha. Minha esposa tem que levar ela, as crianças. Eu levo, deixo na porta e fico dentro do carro, irmão, escondido lá. Porque que vergonha eu passei, irmãos. Me jogaram numa cadeira de roda aí. Foi uma cena de louco, irmãos. Eu fiz uma cena.
Nossa, eu saí correndo, larguei todo mundo, falei, tô com dor, eu preciso ir pro médico. Não quer que eu vou com você, não dá tempo, eu preciso ir pro médico. Cheguei lá, irmãos, mais um escândalo, vocês precisam me atender, eu tô com dor, eu vou morrer. Aí me jogaram na cadeira de roda, irmãos, me levaram para dentro, me deram uma medicação. E depois eu fiquei bem, irmãos, achei que ia morrer, irmãos. Mas eu fiquei bem. E sabe, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos entender que existem dias, irmãos, que um remédio simplesmente, só você pegar um texto e só ler uma palavra, irmãos, não adianta. Existem dias, irmãos, que só participar de um culto de 1h30, 2 horas de culto, irmãos, não vai adiantar. Existem dias, irmãos, que você vai precisar na sua segunda-feira, irmãos, na sua sexta-feira, chegar na tua casa, entrar no teu quarto e falar, Senhor, eu ouvi ontem, tomei uma medicação, Senhor, mas existem coisas aqui dentro que eu preciso deitar aqui hoje, Senhor. Abra aqui, Senhor, no meu coração, existem coisas aqui, Senhor, que está machucando, Senhor. Existem coisas que o Senhor precisa arrancar dentro de mim. Essa é a minha oração, irmãos, desse tempo, Senhor, tira de mim, Senhor, coisas que existem dentro do meu coração, tira todo o orgulho, todo o meu eu, Senhor, e põe para fora para que Cristo habita dentro de mim, irmãos. Nós precisamos desse tempo, irmãos, é nos lançarmos, e não é ninguém, irmãos, eu não sei se tem, irmãos, mas eu acho que não tem mais, ou deve ter quem tem dinheiro. Você paga um médico, o médico vem até a sua casa, irmãos, e ali ele faz o que tem para fazer. Você precisa ir, irmãos, você precisa ir nele, você precisa se lançar nele, você precisa ir até ele, você precisa levantar as suas mãos e falar, Senhor, a Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos, sabe, confessarmos os nossos pecados, nos confessar para ele, irmãos, confessarmos uns aos outros, para que haja cura. O Senhor fala isso, irmãos, nós temos que buscar, bater na porta, que a porta vos será aberta. Nós temos que buscar, irmãos, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor sabe, irmãos, aquilo que você precisa, mas o Senhor quer ouvir, irmãos, dos seus lábios. O Senhor precisa ouvir de você, irmãos, de você sentar, qual é a tua dor. Ele já sabe, irmãos, o que está acontecendo dentro de você. Ele sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir de você, você sentar e você dar para Ele todas as descrições, irmãos. E Ele fala assim, é isso, nós vamos fazer aqui e você vai ficar bem. Então, irmãos, nesse tempo, sabe, seja disposto, irmãos, a se lançar no Senhor e falar, Senhor, se for preciso me abrir por dentro, Senhor, e tirar coisas de mim que está trazendo dor para mim, Senhor. Tira, Senhor, para que eu possa ficar bem. Fui, irmãos, tomei umas medicações lá e eu fiquei bem. E a moça falou para mim isso, e falou assim, é só vestígios de pedra no rim. Se você demorasse muito tempo e começasse ainda a continuar, não pegar as descrições, os remédios que você tem que tomar, daqui a um tempo seria uma pedra, e aí ia ter que fazer uma cirurgia em você. Então existem coisas, irmãos, existem pecados, existem erros, existem coisas que nós estamos cometendo, que somente, irmãos, nós pararmos e trocarmos a nossa alimentação, nós vamos ficar bem, irmãos. Trocar aquilo que nós bebemos, aquilo que nós comemos, você vai ficar bem. Mas se você continuar, irmãos, pode ter certeza que daqui mais para frente, irmãos, isso vai trazer muito prejuízo na tua vida. Por isso nós devemos, irmãos, e a médica falou isso para mim, você precisa mudar a sua alimentação, você bebe água, bebo nada, você precisa mudar aquilo que você está se alimentando, aquilo que você está bebendo. Você precisa tomar mais água, você precisa se alimentar melhor. E eu entendi isso, irmãos, no meu espírito. Muitas coisas estão trazendo dor em nós, irmãos, por causa da nossa alimentação. Nós não nos alimentamos mais do Cordeiro do Senhor, irmãos. Nós não estamos, às vezes, nos alimentando do Cordeiro do Senhor, irmãos, Cristo. Nós não estamos nos alimentando da palavra. Quando nós temos uma boa alimentação, irmãos, diária, você pode ter certeza, irmão, que o seu corpo, a sua alma vai ter vigor, irmão. Você vai conseguir caminhar para lugares longes, irmãos. Mas se a tua alimentação, irmãos, é só coisas ruins, qualquer exercício físico que você faz, irmãos, qualquer caminhada que você faz, você já se cansa, irmãos, você não quer mais continuar. Não. Minha esposa começou a fazer, irmãos, uns exercícios e cansa, irmãos. Mas não é somente isso, irmãos, nós precisamos trocar a nossa alimentação, irmãos. Troca a tua alimentação nesse tempo para cuidar, irmãos, do seu corpo, da sua alma e tudo aquilo que traz dor para você, irmãos. Você pode ter certeza absoluta. Se não acontecer, irmão, você pode me cobrar. Ou você cobra o pastor Flávio. Vai acontecer, irmãos, você vai ser aliviado, irmãos. Vai ser aliviado a tua alma, o teu coração, o teu espírito, irmãos. Vai ficar bem, irmãos. Vai ficar bem, vai continuar, irmãos. Vai ser algo saudável. Eu estava, sabe, orando ao Senhor e eu ministrei domingo passado, irmãos, numa igreja de um amigo meu. E eu estava procurando uma mensagem, sabe, irmãos, estava procurando uma mensagem para pregar, uma ministração. Eu falei, Senhor, eu tenho, irmãos, bastante ministrações, porque do correr do tempo, né,
a gente vai montando mensagens e vamos pregando. Eu falei, Senhor, repito, não repito, tem algo novo aí, o que o Senhor tem para mim, Senhor? Para mim falar, qual é a mensagem, qual é uma mensagem para mim liberar para aquela igreja? E, irmãos, algo que o Senhor falou algo comigo, irmãos, e eu procurando uma mensagem, irmãos. O Senhor falou algo comigo, falou assim, você não precisa de mais uma mensagem, você precisa se tornar uma mensagem. Eu falei, meu Deus, aquilo pegou em mim, irmãos, que eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Porque às vezes nós estamos indo atrás de uma mensagem, irmãos, uma revelação nova. Estamos procurando uma revelação profunda que vai impactar as pessoas. E quando na verdade, irmãos, a nossa vida está se tornando uma mensagem, irmãos. A sua vida está se tornando uma mensagem. E você não tem percebido, irmãos, todos os problemas, as coisas que você está passando, irmãos. Está se tornando uma mensagem e você não está percebendo, irmãos. Tudo que nós passamos, nós estamos nos tornando uma mensagem. Uma dor, irmãos, de uma pedra no rim pode se tornar uma mensagem, irmãos. Talvez você sair amanhã para trabalhar, irmãos, o sol saindo, você fala, meu Deus, obrigado, Senhor. Isso vai se tornando, você vai se tornando uma mensagem, irmãos. Você não precisa de uma mensagem nova, a mensagem já está aqui, irmãos, e você vai se tornando ela. Todos os dias, irmãos, que você se lança no Senhor, que você deixa o Senhor aperfeiçoar em você, irmãos, você vai se tornando uma mensagem. E eu falei, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, não é mais uma revelação, não é mais uma mensagem que eu preciso entender que eu estou me tornando uma mensagem. O pastor Ulisses, irmãos, não sei se você conhece, o irmão do Luiz Hermínio, ele diz, irmãos, e ele fala assim, eu sou o homem de uma mensagem só, eu só tenho uma pregação. E você vê, irmãos, as ministrações, as mesmas coisas, as mesmas ministrações, você fala, meu Deus do céu, é o mesmo texto. Mas você entende, irmãos, que cada vez que ele fala, uma paixão, um fogo que sai, irmãos, daquele altar que ele prega, irmãos. Uma paixão pela mensagem, porque ele está se tornando uma mensagem. Toda vez que ele conta uma história da vida dele, irmãos, vai se encaixando com aquilo que Jesus passou, aquilo que as Escrituras dizem. E eu, meu Deus do céu, um homem de uma mensagem só. E eu comecei a entender isso, irmãos. Às vezes nós queremos as Escrituras inteiras, irmãos, de cor na nossa vida. Para, meu Deus, eu tenho tanta revelação, irmãos, mais do que nós estamos vivendo nesse tempo. E se a mensagem, irmãos, ela não se torna verdade para nós, irmãos, é simplesmente palavras soadas ao vento, irmãos. Eu sei que a palavra do Senhor ela liberta, irmãos, ela cura, ela faz coisas, irmãos. Mas se ela não se torna uma verdade para mim, irmãos, eu não tenho autoridade para falar, irmãos. Não consigo ter uma autoridade, irmãos, para falar, irmãos. Por isso, nesse tempo, irmãos, eu acredito, o Senhor tem falado isso comigo. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, irmãos, para nós entendermos um pouco melhor. Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8:18. Amém? Romanos 8, capítulo 8, verso 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Até aqui, irmãos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa, irmãos. Algumas versões vai dizer: as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão em nós um peso de glória. As nossas leves e momentâneas tribulações, irmãos. Você fala assim: mas pastor, você não me conhece, não sabe as tribulações que eu passo, as coisas que eu passo. Irmãos, você também não conhece a mim, irmãos. Você não conhece, e nós conhecemos as de Paulo, irmãos. Nós vemos um pouquinho do que ele estava descrevendo, os açoites, as prisões, os naufrágios que Paulo sofreu. E ele fala assim: as nossas leves e momentâneas tribulações. Irmãos, tudo isso que nós estamos passando nesse tempo, irmãos, é leve e momentâneo, irmãos. Quantos de nós, irmãos, passou por algumas situações na nossa vida, irmãos, e nós achamos: esse aqui é o fim, acabou por aqui, não dá mais, não tem mais jeito, eu vou morrer. Quantos de nós, irmãos, já passamos por várias situações da nossa vida, irmãos, o recurso acabou, as coisas acontecendo, e você fala: meu Deus do céu, é o fim.
Mas, irmãos, nós passamos por esse processo, conseguimos dar um passo adiante. Nós conseguimos passar por essa fase, irmãos. Nós agora estamos em outra fase, em outro tempo, irmãos. E vai acontecer, irmãos, muitas coisas na nossa vida, irmãos, ainda. E nós achamos, irmãos, que esse ainda é o final, e isso aqui não, agora vai ficar tudo bem. Não, irmãos, existem níveis no Senhor que nós vamos alcançando. Existem, irmãos, níveis de maturidade que nós vamos alcançando em Deus, irmãos. Por quê, irmãos? Porque é um processo, é uma construção, irmãos. Se hoje nós colocamos talvez o edifício, colocamos alguns blocos, algumas coisas, amanhã, irmãos, tem uma nova construção, até que o dia, irmãos, do Senhor, que Ele voltará, irmãos, as coisas serão concluídas. Por isso todos os dias há uma edificação das nossas vidas, irmãos. Por isso que eu preciso entender que tudo isso que eu estou passando nesse tempo, irmãos, é leve e momentânea tribulação que vai produzir algo em nós, irmãos. Está produzindo algo em mim, está produzindo algo em você. Nós não podemos olhar, irmãos, com as nossas óticas carnais, que talvez as coisas que eu estou passando é para a morte, irmãos. Se você vê, irmãos, lá no Antigo Testamento, homens se tornaram a mensagem, irmãos. Homens, irmãos, Deus, Ele pegava o povo e fazia algo com os profetas, e dizia assim que o povo de Israel está. Se não me engano, Isaías, irmãos, que estava nu, irmãos, e disse isso, Deus disse isso, assim que eu vejo o povo de Israel. Os profetas, irmãos, eles se tornaram uma mensagem. Jesus, irmãos, quando Ele veio para essa terra, a Bíblia fala, irmãos, todo lugar que Ele ia para fazer alguma coisa, a Bíblia dizia no final, irmãos, alguns textos em Mateus você vai ver, e Jesus fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. E você vai ver, irmãos, em Mateus várias coisas que Jesus vai fazendo, e no final diz, e Jesus fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Jesus, Ele caminhou, irmãos, porque existia algo para ser feito, irmãos. Era para que se cumprisse. Então tudo aquilo que nós vivemos é para que se cumpra algo em nós, irmãos. Por isso eu preciso trocar a minha ótica carnal, irmãos, e pegar uma ótica espiritual e entender, irmãos, que tudo isso que eu passo nesse tempo está produzindo algo em mim, para que pode, irmãos, cooperar com o propósito dele nessa terra. E vai cooperar, irmãos. Eu disse isso, irmãos, domingo na igreja, o povo que eu fui a Brasil para Cristo, irmãos, e a hora que eu disse isso, o povo não deu um glória, irmãos. E eu espero que você dê um glória nisso, irmãos. O teu sofrimento, irmãos, algumas pessoas vão se beneficiar disso. Aí você fala assim, não, pastor, eu tenho que ser honrado, pastor. Aquele que passou na prova e não me ajudou, pastor. Irmãos, os teus sofrimentos, irmãos, pessoas vão se beneficiar dos teus sofrimentos, irmãos. Sabe por quê? Porque talvez alguma coisa que aconteceu comigo, irmãos, eu vou ter autoridade porque eu passei por aquilo. E eu vou falar para alguém, calma, irmão, eu já passei por isso, fique tranquilo. Pessoas, irmãos, talvez na minha vida, irmãos, se eu passei muito tempo, irmãos, por escassez financeira, e eu encontrei a chave foi virada dentro de mim, irmãos, e eu passei por muito tempo, irmãos, algumas coisas na minha vida, algumas pessoas vão se beneficiar porque eu sofri, irmãos. Agora você vai entender um pouco melhor com esse exemplo, irmãos. Os teus filhos, irmãos, vão se beneficiar dos teus sofrimentos hoje, porque você vai trabalhar, comprar casa, fazer os bens, e eles vão se beneficiar disso lá no futuro, irmãos, porque você vai deixar uma herança aqui para ele. Então entenda, irmãos, que talvez as coisas que você está passando nesse tempo não é simplesmente, irmãos, para que você morra, irmãos, mas é para gerar algo em você e uma autoridade para que outras pessoas não precisem passar por isso. Os mártires da igreja, irmãos, eles morreram lá atrás, lá no passado, irmãos, para que hoje eu e você pudéssemos ter liberdade religiosa, irmãos. Então, irmãos, nós estamos se beneficiando de algo que alguém, irmãos, morreu lá atrás. Alguém passou, irmãos, algumas coisas para que você pudesse, irmãos, se beneficiar. Pessoas, irmãos, se desgastaram pelo evangelho para que eu e você, irmãos, pudéssemos conhecer um pouco mais o Senhor. Então entenda, irmãos, nesse tempo, tudo aquilo que nós vamos passar, irmãos, vai ser leve e momentâneo, e isso vai produzir um peso de glória, irmãos, mas um peso, uma autoridade que você vai falar, irmãos. Passamos por esse tempo atrás, irmãos, há uns 2 anos, eu perdi minha mãe, e eu falei, meu Deus do céu, uma dor, irmãos, que você não tem, irmãos, não tem como explicar para você, quem já passou por isso sabe. Mas, irmãos, depois de um tempo que nós perdemos ela, o Senhor começou, sabe, a cicatrizar no meu coração. Irmãos, e pessoas ao meu redor que começam a perder as pessoas, eu sei o que falar, irmãos.
Eu sei, irmãos, a dor que a pessoa está passando. Nós passamos na nossa vida, irmãos, escassez na nossa casa, irmãos, que não tinha uma bolacha para o nosso filho. Não tinha um alho, irmãos, para fazer um arroz. Aí eu achava assim, minha esposa cozinha mal. Não, irmãos, não tinha nem alho para fazer, irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, que escassez. Depois nós passamos por isso, irmãos, nós sofremos esse lugar. Toda vez que nós vamos ajudar alguém, irmãos, essa mulher, ela corre primeiro para os alhos, irmãos. Enche um pacote de alho. E eu, irmãos, eu via o meu filho, irmãos, pedindo bolacha, eu não tinha dinheiro para comprar bolacha, irmãos. Ela nem precisa falar nada um para o outro, mas eu corro para o corredor cheio de bolacha, irmãos, pega as bolachas da Danone, porque nós passamos por isso, irmãos, nós sabemos a dor que as pessoas estão passando, nós sabemos, por isso que o Senhor está permitindo você passar por algumas coisas na sua vida, irmãos, que isso vai trazer um peso para você fala, meu Deus, eu passei por isso, e essa pessoa não vai passar. Eu sei o que ela está passando, então Ele está produzindo em mim, irmãos, está produzindo em você, você está se tornando uma mensagem, irmãos, a mensagem com um peso ainda, irmãos. Não é simplesmente uma mensagem, dizer algo, irmãos, mas você já passou por aquilo. Existem pessoas, irmãos, que vão ser remidores de um caminho. E remidores, irmãos, tem que pegar, irmãos, a enxada, tem que pegar o facão, irmãos, e criar um caminho. Para que a próxima geração venha, irmãos, e passe e trilhe por ela. Aí você fala, meu Deus, mas eu queria caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Mas o Senhor está falando isso para mim e para você, irmão. Você vai ter que passar por coisas, mas um dia lá na frente, irmão, você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena tudo aquilo que eu sofri, porque hoje os meus filhos não precisam sofrer, porque pessoas ao meu redor não precisam sofrer aquilo que eu sofri. Eu preparei um caminho para que eles pudessem trilhar. As cicatrizes, irmãos, as marcas em nós, irmãos, porque eu posso, irmãos, mostrar para as pessoas os meus diplomas, irmãos, e isso aí não vale nada, irmãos, mas quando você mostra suas cicatrizes, quando você mostra suas cicatrizes, irmãos, há uma autoridade, há um poder, irmão, sendo liberado que você não tem ideia daquilo que você já passou na sua vida, irmãos, porque você está se tornando uma mensagem. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos cartas vivas. As pessoas querem nos ler, irmãos, as pessoas querem olhar para nós e sabe ver pessoas cristãs, irmãos, homens e mulheres de Deus, que nós falamos que o Senhor está fazendo, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, irmãos. Nós temos que andar como pessoas libertas, porque senão, irmãos, como que nós vamos dizer isso? Como que nós vamos liberar isso, irmãos? Se nós ainda nem nós estamos acreditando. Minha mãe no passado, irmãos, ela dizia isso para mim, falava assim, filho, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso, irmãos, é totalmente contrário do Evangelho, irmãos. Como que eu falo para alguém, faça, ó, Deus Ele te ama, mas eu não me sinto amado? Como que eu falo para você, irmãos, Deus vai te libertar, se eu ando preso, irmãos, ainda? Como que eu falo para você, você precisa ir para a igreja, mas eu falto nos cultos, irmãos? Por isso eu preciso compreender nesse tempo, irmãos, que eu preciso me tornar a mensagem que as pessoas vão ler, irmãos. Assim como Lázaro, irmãos, ele diz na canção dele, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, irmãos. Porque se nós entendemos que o Senhor que está no controle de todas as coisas, irmãos, até mesmo as provações que nós passamos, nós estamos debaixo da mão dele ainda, irmãos. Os desertos que nós passamos, irmãos, os lugares que nós estamos entrando, é o Senhor, irmão, com as mãos dele ainda, nos conduzindo. Se você perceber, irmãos, toda vez que Jesus mandava os seus discípulos mudar a geografia, irmãos, pega um barco, fala para os discípulos, pega um barco, atravessa e vai para o outro lado, daqui a pouco eu vou. Você percebe, irmãos, que toda vez que os discípulos vão mudar a sua geografia, que Jesus me envia eles para algum lugar, uma tempestade se levanta, irmãos. Aí você fala assim, não é possível. Se você ler as escrituras, irmãos, toda vez que Jesus fala assim, ó, vamos para o tal lugar, uma tempestade se levanta, irmãos. Jesus dentro do barco, Jesus aparece andando sobre as águas. Irmãos, toda vez que você eleva um nível no Senhor, irmãos, algumas tempestades também se levantam. Algo que eu aprendi, irmãos, eu ouvi isso há um tempo atrás. Nós não temos que orar ao Senhor para que o Senhor alivie, irmãos, a pressão, mas é que nos faça homens e mulheres mais fortes, irmãos. Porque nós estamos orando ao Senhor, alivia essa pressão, Senhor, que eu estou passando nesse tempo. E o Senhor, não, eu quero fazer você mais forte. E a nossa oração, Senhor, me faça um homem mais forte, Senhor, para que essa pressão, para que isso que eu estou passando nesse tempo, Senhor, não seja nada comparado àquilo, a força que eu tenho para passar isso.
Por isso eu preciso compreender, irmãos, que o Senhor está edificando algo, o Senhor está fazendo, irmãos, e o Senhor está nos tornando uma mensagem que as pessoas vão ler, irmãos. As pessoas vão ler essa mensagem, irmãos, que é você. E o que elas vão ler, irmãos, em você? O que elas vão ler na nossa vida, irmãos? Porque, irmãos, a palavra do Senhor continua, irmãos, depois disso ele diz isso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há uma grande, irmãos, expectativa da criação, algumas versões dizem isso, acerca da manifestação dos filhos de Deus. Há uma grande expectativa das pessoas aí fora, irmãos, olhando para a igreja e esperando que a igreja se manifeste, irmãos. Pessoas, irmãos, que não acreditam, que um dia falou mal da igreja, irmãos. Não sei se você conhece alguém, eu conheço vários, irmãos, que falavam mal da igreja, que falavam isso, aquilo, outro, crente, o pastor rouba. Mas no dia do aperto, irmãos, para onde eles correm? Para a igreja. E se a igreja, irmãos, ela não entende isso, que nós carregamos o Cristo dentro de nós, irmãos, ela vai esperar uma manifestação dos filhos, e nós temos que fazer o que, irmãos? Manifestar esse filho, manifestar essa presença que nós carregamos. Porque as pessoas estão nos lendo, irmãos, a igreja é a igreja que serve, a igreja que faz. Mas no dia que apertar, irmãos, ainda temos que ser essa igreja, irmãos. Essa é a mensagem que as pessoas estão lendo, irmãos. A igreja poderosa, irmãos, não é aquela que envia milhões de missionários, milhões de dinheiro, irmãos, para as missões. A igreja poderosa que vai impactar a terra, que vai tocar a terra, irmãos, é aquela que prepara homens e mulheres com uma mensagem, irmãos. Homens e mulheres estão sendo preparados, irmãos, estão se tornando uma mensagem. Irmãos, existem missionários que são enviados, irmãos, sem Bíblia nenhuma, porque não pode pregar, irmãos. E como que prega? Com a sua própria vida. Com a sua própria vida eles pregam, irmãos. Se eu não me engano, irmãos, eu não sei aonde que é, o pastor Tiago estava falando esse tempo atrás para a gente. Algum país, irmãos, eles não podem pregar o evangelho, e os missionários vão para lá, irmãos, vão as famílias para lá. E sabe como eles pregam, irmãos, o Cristo? Sendo um bom pai, sendo um bom funcionário. Eles não precisam falar, irmãos, nada, eles não precisam abrir as escrituras, irmãos, e falar assim, é isso, aquilo, outro, abra comigo aí a Bíblia. Não, irmãos, a própria vida denuncia o Cristo, revela o Cristo, irmãos, dentro dele. Porque as suas atitudes com os seus filhos é diferente das atitudes das pessoas do mundo, irmãos. Porque as pessoas do mundo são diferentes, os padrões dela, os princípios dela. O nosso princípio é outro, irmãos. Os nossos princípios, os nossos valores são outros. Então as pessoas, irmãos, quando ele olha para nós não precisamos denunciar, irmãos. Nós não precisamos denunciar o falso, irmãos. Nós não precisamos denunciar quem está mancando, irmãos. Basta nós andarmos normal. Nós não precisamos, irmãos, pegar as nossas igrejas, irmãos, nossos púlpitos e dizer essa igreja é errada, essa igreja aqui também é errada, nós somos o certo. Não, irmãos, é só nós levantarmos uma verdade e os falsos, irmãos, vão aparecer. É só nós levantarmos uma verdade que é Cristo, irmãos. Se nós continuarmos focando na nossa vida, no nosso coração, na mensagem, irmãos, na palavra de Deus, no Cristo que habita dentro de nós. Nós precisamos todos os dias entender isso, irmãos, que a natureza, irmãos, a criação está esperando uma manifestação minha e sua, irmãos. Estão aguardando que algo aconteça. Irmãos, eu não sei se você percebeu, irmãos, o cenário que nós estamos vivendo nesse tempo. Assim como o pastor Flávio falava, irmãos, onde as academias estão cheias de pessoas querendo com seus orgulhos, irmãos. Eu quero ficar bonito. Eu quero a vaidade, irmãos, está crescendo. Onde os shoppings, irmãos, estão cheios. Nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que as pessoas estão olhando para si mesmas e não querem mais saber, irmãos, umas das outras. Eu vi esse tempo, eu acho que você viu, irmãos, a última notícia, a moça que pegou um senhorzinho morto, irmãos, levou para fazer um empréstimo, irmãos. Onde está a cabeça, irmãos, das pessoas? Irmãos, se pegar um neto, pegou a avó e foi e tentou fazer alguma coisa, você até tenta compreender, não, o neto tentou tirar e pegou o CPF da avó. Mas, irmãos, pegar um senhor morto, irmãos, levar, pelo amor de Deus, onde está a cabeça das pessoas, irmãos? Aonde está o amor no coração das pessoas, irmãos? Onde está o amor das pessoas, irmãos? Não estão mais umas pelas outras, estão pelo recurso, pelo dinheiro, irmãos. Casamentos estão sendo feitos, irmãos, alianças estão sendo feitas por causa de dinheiro, irmãos. Mas isso não pode nos assustar, irmãos,
porque a palavra do Senhor nos fala isso, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, irmãos. No fim dos tempos, então, irmãos, eu percebo que o cenário da igreja, o cenário do mundo, o cenário, irmãos, da terra que nós vivemos, está no fim de todas as coisas, irmãos. Já estamos no cenário de um fim. Mas uma boa notícia que nós temos, irmãos, é que o amor de muitos se esfriaria. Não é de todos, irmãos. Não é de todos que se esfriaria. Existem os remanescentes ainda, irmãos, que existe um amor no coração que fala: Senhor, eu não vou me dobrar, Senhor, eu não vou me dobrar, eu só me dobro perante ao Senhor, e não vou, Senhor, renunciar, Senhor, eu vou até o fim, Senhor. Não é só porque talvez eu fui traído, não é só porque as pessoas me abandonaram, não é só porque isso, não é só porque o dinheiro acabou, que agora não tenho mais fé. Não, Senhor, eu continuo caminhando com o Senhor, porque eu amo o Senhor, e eu amo as pessoas, e eu vou continuar servindo. Mas eu sirvo as pessoas, e elas não me retribuem nada, só falam mal de mim. Mas, irmãos, isso é o caráter delas, não é o seu, irmãos. Não é o seu. Por muito tempo, irmãos, nós como pastores, presidente da igreja, irmãos, servia todo mundo, e cesta básica arrancava dinheiro do nosso bolso, das coisas nossas, irmãos. E depois o povo, uma semana depois, passava na rua e falava mal da gente. Falava: meu Deus do céu, nós tiramos da nossa casa. Mas isso não é o nosso caráter, irmãos. Então nós precisamos ainda continuar, irmãos, com o amor no nosso coração, independente, irmãos, do lado exterior, independente de como as pessoas reagem, irmãos. E aquilo que nós carregamos, nós somos a mensagem, irmãos. Nós somos a mensagem. Você está se tornando uma mensagem do Senhor, irmãos. Aonde os seus filhos, crianças, irmãos, que vão olhar para você, os seus sobrinhos, talvez netos, vão olhar para você e não sabem nem as escrituras, irmãos. E vai olhar para você e vai falar assim: eu queria ser igual ao meu avô, eu queria ser igual ao meu tio, eu queria ser igual a ele. Porque vê em nós, irmãos, uma mensagem. E qual é a mensagem que nós estamos transpassando, irmãos, para as pessoas? Por isso nós precisamos compreender, irmãos, que nós temos que ser homens e mulheres, irmãos, que todos os dias temos que ser parecidos com Jesus. Todos os dias parecido com Ele, irmãos, porque não é as minhas atitudes, irmãos. Eu, se não me engano, não sei quem falou, irmãos, se é Charles Spurgeon, e disse isso, irmãos. Tem uma frase dele que fala assim: o bem que você vê em mim é Cristo, e o mal que você vê em mim é eu mesmo. O mal que eu faço, irmãos, as coisas ruins que eu faço, o pecado que eu faço é eu mesmo, irmãos, e as bondades que eu faço é Cristo em mim. Porque nós não temos nada de bom para oferecer, irmãos. Por isso todos os dias eu tenho que cancelar o meu eu, para que Cristo viva em mim, irmãos. Por isso todos os dias eu preciso compreender, irmãos, que as minhas atitudes, até as minhas atitudes boas, não é eu mesmo, irmãos. É Cristo em mim, irmãos, manifestando o amor, a bondade dele com as pessoas. Nós temos todos os dias, irmãos, lutar para a nossa vida ser parecida com Jesus, irmãos. Tem um texto que eu separei aqui, irmãos, diz sobre a respeito de Estevão. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Atos 7,59 diz assim: enquanto o apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Lucas 23,34 diz assim: Jesus, irmãos, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Irmãos, Estevão, ele estava tão doido de Jesus, irmãos, mas tão apaixonado, entendendo uma missão que ele veio carregar, irmãos, que nenhum sermão ele se tornou uma mensagem, se tornou o primeiro mártir da igreja, irmãos. Uma mensagem, o homem de uma mensagem só, irmãos. Ele pregou uma vez só perante o Sinédrio e foi apedrejado, irmãos. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que Estevão ele repete as mesmas palavras de Jesus: Pai, não os considere culpados, Senhor, perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo, eles estão apedrejando por causa de coisas terrenas. Os perdoa, irmãos. Estevão estava tão conectado com a verdade, irmãos, que as mesmas palavras, irmãos. Por isso todos os dias nós temos que ser parecido com Jesus, caminhar como Jesus caminhou, irmãos, perdoar como Jesus perdoava. Irmãos, erros nós vamos cometer todos os dias, irmãos, mas o nosso coração, irmãos, não está simplesmente dentro de um erro, irmãos, mas recalcular a rota, irmãos. Estar em recalcular a rota, irmãos, e pedir perdão ao Senhor. E nós nos tornarmos parecidos com Jesus de todos os dias, irmão. Senhor, eu quero ser parecido contigo.
Tem uma pulseirinha antiga, irmãos, que diz o que Jesus faria. Se nós, irmãos, compreendemos isso todos os dias, irmãos, o que Jesus faria se alguém me fechar no trânsito? Não é o que Pedro faria. Pedro, você me fechou, já arranca a espada, fura os pneus do cara, entra no carro de novo e senta. Mas Jesus não, irmãos. Manso e humilde. Nosso coração, irmãos. Nós precisamos compreender nesse tempo, irmãos, sermos mais parecidos com Jesus todos os dias. Nós precisamos nos tornar a mensagem que as pessoas vão ler e falar: meu Deus, este homem, esta mulher é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é parecidíssimo com Jesus. Por isso eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer esse evangelho, eu quero conhecer esse Cristo que essa pessoa serve. Por isso eu quero conhecer um pouquinho mais daquilo que ele está servindo. Irmãos, antes de eu vir para o evangelho, irmãos, eu não vim por causa de grandes coisas, irmãos. Eu não vim por causa que eu fui curado, eu não vim por causa de financeiro. Eu vim porque alguém, irmãos, despertou dentro de mim uma curiosidade. Porque alguém ministrava para mim, era diferente. Todo mundo na roda falava palavrão, brincava e falava besteira. E essa pessoa não falava, irmãos. Eu falei assim: tem alguma coisa diferente nesse cara. Por que no meio dessas conversas, coisas, ele não se envolve? Algo diferente nele. Eu falei: meu Deus do céu, por que ele é diferente? Isso me trouxe curiosidade, irmãos. Eu me aproximei. Lembra lá, irmãos, onde Moisés, ele vê uma sarça pegando fogo, irmãos. Ele se aproxima. E eu me aproximei e falei assim: peraí, mas me explica aí, por que você é assim? Não, eu sou da igreja, faço isso, aquilo outro. Como assim da igreja? E começou a me explicar a respeito de Jesus, irmãos. Isso me despertou uma curiosidade. Eu falei assim: Senhor, eu quero conhecer esse Jesus que esse cara serve. Porque não é possível que ele é assim e eu não consigo me controlar e ele se controla. E fui até um dia, irmãos, num culto, e me lancei no Senhor. E essa mesma curiosidade, irmãos, que despertou dentro de mim, eu também quero que pessoas sejam despertadas, irmãos. Eu quero que pessoas olhem para mim, irmãos, também e falem assim: há uma mensagem, Luan carrega uma mensagem, ele é uma mensagem. Foi alguém que saiu de um lugar, de um abismo de trevas, de drogas, e saiu daqui, e agora está num outro ambiente, num outro lugar. E eu quero entender como que ele conseguiu isso. Você é a mensagem, irmãos, que algumas pessoas vão ler, irmãos, e você não vai precisar nem pregar para elas, irmãos. As pessoas vão olhar para você e vai querer, irmãos, se entregar. As pessoas vão querer, irmãos, se conhecer, irmãos, Jesus que você serve. Sem palavras, irmãos. Porque você está se tornando uma mensagem, irmãos. Talvez alguns desertos que você passe, irmãos, na sua vida, Deus está criando em você, irmãos, uma mensagem de persistência, de um homem, de uma mulher que guerreia, irmãos, guerreira. Quantas pessoas, irmãos, filhos que foram abandonados, irmãos, pelos seus pais, a sua mãe criou a casa sozinha, irmãos. Essa mulher se tornou uma mensagem, irmãos, uma guerreira que conseguiu construir a sua casa, os filhos se formaram, agora os filhos ajudam a mãe. Se tornou uma mensagem, irmãos, uma mensagem de inspiração. Por isso, irmãos, você está se tornando uma mensagem do Senhor, irmãos. Você está se tornando uma mensagem que as pessoas vão ler e falar assim: meu Deus, eu quero ser igual a esse homem, igual a essa mulher, que persiste, que é guerreiro, que luta, que enfrenta as guerras, as batalhas, porque se fosse eu no lugar dele, eu já tinha desistido. Mas por quê, irmãos? Porque nós servimos a um Deus vivo, irmãos. E a palavra dele, irmãos, se torna a verdade de uma vida dentro de nós, irmãos, queimando dentro de nós. Que até os dias, irmãos, de luta, de guerra ao nosso exterior, se a palavra do Senhor fala que é uma paz, irmãos, que excede todo entendimento, eu vivo em paz, irmãos. Caindo o mundo aí fora e nós vivemos em paz. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor fala isso e nós vivemos isso. Mas se nós não vivemos, irmãos, atribulados, não se tornou uma verdade para nós aquilo que nós pregamos, irmãos. Pois nós precisamos pegar, irmãos, aquilo que a Escritura diz para nós, nos agarrarmos nela, irmãos, e até o fim, irmãos. Mártires da igreja, irmãos, eles agarraram numa palavra, se tornaram uma mensagem, e foram até lugares, irmãos, e morreram pelo Evangelho. Eu vi isso, irmãos, lá na conferência que tive agora no mês passado. Foi mês passado? Foi esse mês, tô perdido. Esse mês, irmão, na conferência, o pastor Fernando, ele disse, irmãos, que ele foi num lugar, irmãos, se não me engano, lá nos Estados Unidos tem uma praça,
aonde tem, irmãos, nome de pessoas lá, e ele perguntou, esses nomes são de pessoas que foram pregar o evangelho e morreram pelo evangelho. Ele falou assim, mas e aí? É o mais interessante, porque eles sabiam que já iam morrer, então eles iam sem reserva nenhuma, já se despediam da sua família, se tornei uma mensagem, eu vou morrer lá e as pessoas vão entender que Jesus está vivo e o Senhor enviou ele lá, irmãos. E eu acredito, irmãos, que pessoas estão sendo tocadas, irmãos, através da nossa mensagem, que somos nós, irmãos. Essa sua persistência, esse deserto, essa aprovação que você está passando, irmãos, é leve e momentânea, irmãos, só está produzindo algo em você. Tiago capítulo 1 verso 2 diz isso, irmãos: tem de bom ânimo quando passarem por várias tribulações. Tiago, você está maluco? Eu vou ficar feliz por passar pelas provações? Você lê esse texto, irmão, você fala assim, Tiago, você é maluco, como que eu fico feliz por passar pelas provações? Mas você continua o texto e ele diz isso, irmãos: porque as provações produzem em você fé, a fé é a esperança. As coisas vão produzindo em você, irmãos, a partir do momento que você se alegra para aquilo que o Senhor está fazendo, irmãos. Porque às vezes nós nos alegramos somente quando vem a bênção, irmãos, mas não nos alegramos quando o Senhor permite algumas coisas em nós, que nos faz amadurecer, irmãos. Eu acho que a maturidade, irmãos, às vezes devemos celebrar cada vez mais, porque eu sou mais maduro, eu sou mais forte, irmãos, quando eu passo por algumas coisas. Porque se nós só ganhamos, viramos, irmãos, filhos mimados. Tem as crianças, irmãos, só dá, nunca recebeu um não, mas quando fala um não, faz uma birra. Vontade de dar uns tapas, irmão, no meio do mercado. Porque a vida inteira é sim, tó. Você vê crente, irmãos, que vem para a igreja e vem, uau, meu Deus do céu, e quando Deus vai lá e arranca algo dele, ele abandona o evangelho, irmãos, porque não amadureceu, irmãos. Não amadureceu ainda. Por isso nós temos que celebrar, irmãos, as maturidades, aquilo que o Senhor, as provações que o Senhor está passando na nossa vida, irmãos, que isso está tornando em você, irmãos, mais forte, mais maduro, está fazendo você virar um casca dura, irmãos. Não um coração duro, mas uma casca dura, irmãos. Homens e mulheres mortos para si mesmo. Quando a Bíblia fala isso, irmãos, aqueles que quiserem vir após mim, Jesus diz isso: aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Para onde Jesus foi com a cruz, irmão? Para um lugar de morte. Nós queremos pegar a nossa cruz, irmãos, ficar passeando, mostrando, olha aqui, eu sou cristão. Não, irmãos, tem que morrer, irmãos. Morrer, e irmãos, as pessoas podem bater, pode falar o que for, pode acontecer o que for, irmãos. Já estou morto, já fui crucificado com Ele, então eu não tenho mais vida. A vida que eu vivo em mim não é para mim mesmo, é para glorificar o Filho de Deus, irmãos. Então as provações, as coisas, as escassez que eu passo, talvez algumas coisas, permissões de Deus, talvez financeiras, irmãos, que a maioria de nós passamos, é para glorificar ao Senhor, irmãos. É para nós aprendermos algo. O povo de Israel, irmãos, já vou finalizando. O povo de Israel, irmãos, eles saem do Egito e eles passam pelo deserto. E você vê, irmãos, ali nas escrituras falando em Êxodo, o maior problema, irmãos, de Israel era com água. Chegava na frente da água, meu Deus, a gente trouxe nós aqui, Moisés, para morrer. Deus abre o mar, irmãos. Chega no lugar, nós estamos com sede, Moisés, trouxe aqui para a gente morrer. Moisés vai lá, irmãos, e toca no mar, a água que era impura se torna pura. Aí chega no outro episódio, irmãos, chega de novo, Moisés, a gente está com sede, a gente vai morrer de novo. Moisés vai lá e toca, irmãos, bate na rocha e sai água. O problema deles era a água, irmãos. Então quando você não resolve esse problema, irmãos, você não amadurece aquilo que o Senhor está permitindo sobre a sua vida. Você não consegue, irmãos, crescer, não consegue ir para um próximo nível. Você precisa, irmãos, passar por essas coisas, irmãos. Senhor, eu aprendi, Senhor, eu sei que o Senhor vai prover sobre a água. O Senhor me trouxe até aqui, eu sei que não é para a morte, Senhor, eu sei que é para a vida. Eu sei que o Senhor está tornando um homem aqui, Senhor, aqui dentro, mais maduro, mais íntegro ao Senhor, que não abandona o Senhor por coisinhas, Senhor, mas estou contigo, Senhor, até o fim, mesmo que o Senhor me leve à morte. Eu sou a mensagem, Senhor, eu quero caminhar para isso, Senhor. Para mim finalizar, irmãos, eu queria contar outra história, irmãos. Acho que foi o Fernando de novo que contou, talvez, lá no Tiago. Ele contou, irmãos, um missionário foi para uma aldeia, irmãos. Para a gente poder ficar mais familiarizado, vou pôr o nome de José, amém? Eu não sei se era José. José, irmãos, ele foi lá para uma aldeia como missionário para evangelizar aquele povo. E ele ministrando com aquele povo, e ficou 3 anos lá, irmãos,
dentro de uma aldeia. Até que um tempo ele falou, você tem que retornar. Retornou, irmãos, para a sua base. Eles pegaram outro missionário, irmãos, e levou outro missionário para essa aldeia. Esse outro missionário, irmãos, ele criou um templo, ele colocou um templo, começou a fazer cultos. Ele começou a criar uma estrutura, irmãos, dentro dessa aldeia. E nessa aldeia, irmãos, ele pegou num culto, ele foi pregar Jesus. E este novo missionário que estava lá, irmãos, ele começou a ministrar sobre Jesus. Jesus era manso, era humilde, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo outro, Jesus servia. E os depois, irmãos, do culto acabaram, aqueles índios, irmãos, aquelas pessoas que estavam naquela aldeia, chegaram até esse novo missionário e falou assim para ele: esse tal de Jesus que você está falando aí não é Jesus não. Como assim? Eu li a Bíblia, a palavra do Senhor, é Jesus que eu estava falando. Não, esse Jesus que você está pregando aí não era Jesus que estava falando aí sobre nessa mensagem. Esse cara que você estava falando aí nessa mensagem era o José, que veio aqui há 3 anos atrás e passou 3 anos com a gente. Ele era assim, ó, ele era humilde, ele era manso, ele era esse cara que você descreveu ele. Irmãos, homens e mulheres, irmãos, que não precisa nem, talvez nem abrir a boca, irmãos. A sua própria vida vai manifestar o Cristo, irmãos. Que as pessoas vão olhar e falar assim, ó, Jesus era manso e humilde, e vai olhar assim, ó, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Cristo em você. As pessoas precisam ver em nós, irmãos. As pessoas precisam ver em mim, em você, irmãos, o Cristo que habita em nós. Nós, irmãos, assim como Luiz Hermínio, ele diz isso. A igreja que está esperando, irmãos, a volta de Cristo. As pessoas não, irmãos. O mundo não está esperando a volta de Jesus. Quem está esperando a volta de Jesus é eu e você. O mundo lá fora, irmãos, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando que eu e você se manifeste como homens e mulheres de Deus, irmãos. Que vai tocar esse tempo, irmãos, até mesmo sem abrir a palavra, irmãos. Com as nossas próprias vidas. Se eu não me engano, irmãos, Charles Spurgeon, não, Billy Graham, irmãos. Billy Graham enchia os estádios. Ia pregar, irmãos, não sei quantas mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas, enchiam lugares, irmãos. E as pessoas até um dia perguntou, Billy Graham, como é que você faz para encher o estádio de pessoas? Ele diz assim, ele disse isso, irmãos, eu só ponho fogo no meu corpo e as pessoas vêm assistir eu pegando fogo. Nós precisamos, irmãos, compreender isso. Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa vida tem que se tornar, irmãos, uma verdade, irmãos. A nossa vida tem que ser parecida com Jesus, irmãos. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar, irmãos. Queria orar pela minha vida, pela sua vida, e nós vamos para o final. Eu acredito, irmãos, neste evangelho. Eu acredito neste evangelho, irmãos, que tudo aquilo que nós estamos passando é para uma edificação, irmãos. Tudo aquilo que você está passando nesse tempo, irmãos, Deus está edificando em você algo. Deus está fazendo, formando algo em você. E você pode ter certeza, irmãos, olha para 5 anos atrás da sua vida. Olha, irmãos, só 5 anos, irmãos, não precisa passar disso. Como que você era, como que você pensava 5 anos atrás? Ou talvez no começo da sua conversão, irmãos, quando você conheceu Jesus ali no primeiro amor com Ele. E olha nos dias de hoje como você está, irmãos. Você começa a perceber, irmãos, que você não é mais o mesmo. O jeito que você orava lá, irmãos, com medo de orar perto das pessoas, você tinha medo. Hoje não, irmãos, você ora perto das pessoas, você põe as mãos. Lembra no começo, quando Deus falava assim, ora por alguém, e você tinha medo. Não, eu não vou, Senhor. E hoje você vai, irmãos. O Senhor está amadurecendo a igreja dele, irmãos. O Senhor quer amadurecer a igreja dele. Nós somos a noiva, irmãos. E noiva, irmãos, é uma mulher madura, irmãos. Por isso que nós precisamos nos tornarmos a igreja, a mulher madura, irmãos. Que vai, irmãos, que o Senhor vai vir buscar. Por isso, irmãos, se permita que o Senhor toque a tua vida, irmãos. Se permita, irmãos, que o Senhor, Ele deixe que você passe por algumas situações, mas compreenda, irmãos. Aprenda com o Senhor aquilo que você está passando, que não é para a morte, irmãos, é para trazer vida para outras pessoas. Irmãos, sementes, irmãos, árvores, irmãos, antes de elas produzirem frutos, elas são enterradas. Árvores, irmãos, que dão bons frutos, antes de elas darem frutos, irmãos, elas são enterradas. Então entende, irmãos, talvez nós estamos sendo enterrados nesse tempo, irmãos. Mas você pode ter certeza que daqui a um tempo, irmãos, você vai crescer. E você vai começar a produzir frutos, irmãos, e não é fruto para você. Talvez nesse tempo, irmãos, algumas escassez, aprendizado sobre vida financeira, irmãos.
Talvez algumas coisas nós estamos passando, irmãos. Você fala, meu Deus do céu, quanta escassez estou passando, Senhor. Deus está te enterrando, irmãos, para que daqui a um tempo você tenha recurso para suprir, irmãos, seus vizinhos, sua família, sua casa, a igreja do Senhor, missionários, irmãos. Aí você fala, meu Deus, eu não estou entendendo hoje porque eu estou sendo enterrado. Mas você vai entender daqui a um tempo, irmãos, quando você crescer, amadurecer e dar frutos, irmãos. Feche seus olhos, eu quero orar, irmãos, em nome de Jesus.